Olá, querida! Nós reiniciaremos vídeos neste canal com uma série de reflexões baseadas num livro chamado Esposa Excelente, de Marta Pisse. Através dessas reflexões, o desejo do meu coração é que eu e você sejamos edificadas na palavra, sejamos transformadas pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas e que possamos glorificar o nosso Deus através de sermos mulheres, servas, esposas, mães, melhores a cada dia, mulheres verdadeiramente excelentes através das virtudes e do caráter cristão. Esse é o desejo do meu coração. Quando nós iniciamos a leitura deste livro, logo nós encontramos um relato pessoal da autora, que muito pode nos edificar. O relato de sua vida é que antes dela se render ao Senhor Jesus, de conhecer a Deus e o Senhor Jesus através da sua palavra, ela era uma mulher muito resistente aos princípios bíblicos. Tinha muitas pessoas ali ao redor dela, amigos, amigas, que falavam da palavra para ela, mas ela sempre estava resistente, não queria se render, não queria aprender a palavra de Deus. Ela mesmo relata que ela era uma mulher muito centrada em si mesma, ela era muito voltada para os seus próprios achos, para suas próprias crenças, para suas próprias vontades, e naquele momento isto era o que bastava para ela. Ela também se autodenomina como uma mulher egoísta, né? Naquele momento, que ela era uma mulher muito egoísta, ou seja, que se colocava mesmo em primeiro lugar. Tudo que ela fazia, ela era voltada para a sua própria satisfação. Era uma mulher obstinada, diz ela, né? Uma mulher que não se deixava convencer. Por mais que as pessoas ao redor ali tentassem passar algum princípio, alguma coisa sobre a palavra de Deus para Marta, ela era inflexível, né? O coração dela não estava aberto naquele momento para isso. E assim ela se dizia uma mulher muito irascível, né? Ou seja, uma mulher que sempre está virada, sempre estava nervosa, facilmente irritável com qualquer coisa ali na vida dela, né? E sempre buscava ter contentamento através do fazer, através do realizar, né? E com isso ela aumentava o seu tempo de trabalho, aumentava, vamos dizer ali, as suas qualificações pessoais, buscava cada vez mais o contentamento no divertimento, no seu trabalho, nas suas especializações. E assim ela seguia, ela relata que a família e o casamento dela iam de mal a pior por conta deste comportamento dela que era frequente. E ela relata também que a ansiedade, né, que as depressões e as angústias eram companheiras constantes da sua vida. Até que, relatando ela, o Senhor Jesus, o Senhor interveio na vida daquela mulher. Ela, creio que influenciada pelo Espírito Santo de Deus mesmo, que faz esse trabalho no nosso coração de convencimento, através do Espírito Santo ela começou a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, ela relata que Deus falou com ela através daquela palavra. Falou de uma forma pessoal com ela naquele momento. E ela entregou, vamos dizer assim, né? E ela se rendeu a Cristo e recebeu, vamos dizer assim, Cristo como seu Senhor e Salvador. E ela relata que a partir daquele momento ela saiu do centro da sua vida e Cristo
passou a ocupar o centro da vida daquela mulher. E ela relata também que a partir daí, todas as coisas, muitas coisas, né, a sua vida começou a entrar cada coisa no seu lugar. Deus estava no lugar dele, Cristo estava no centro da vida dela e as outras coisas foram tomando o seu lugar. E com esse testemunho da autora, nós podemos também refletir nas nossas vidas como mulher. Muitas vezes fala, não, mas é porque ela não conhecia a Deus. Eu já conheço a Deus. Mas nós temos sempre que fazer essa reflexão. Como está a nossa vida diante do nosso Deus? Apesar de muitas vezes professarmos uma fé, declararmos que temos Deus e muitas vezes até falarmos que Deus é sim a prioridade da nossa vida, será que a minha vida, a minha conduta, os meus comportamentos e a minha vivência condiz com as minhas declarações sobre ser uma mulher de Deus, sobre buscar a Deus em primeiro lugar? Então nós sempre temos que refletir sobre isso e temos que clamar e pedir que o Senhor Jesus esteja sim intervindo nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nas nossas questões diariamente, para que nós não venhamos a nos desviarmos jamais dos princípios e do modelo bíblico que Deus tem para mim e para você como mulher de Deus. Então, pensando nisso, nós vamos refletir sobre algumas ameaças, né? Sobre alguns inimigos, vamos dizer assim, que podem nos impedir de sermos mulheres excelentes, de sermos esposas excelentes, de estarmos no centro da vontade de Deus, de sermos mulheres virtuosas. E quando nós falamos em excelência, minha querida, a excelência bíblica não tem nada a ver com você ser uma mulher perfeita, uma mulher ou estar acima da média ou ser melhor do que ninguém. Não é esta excelência que Marta Pease se refere neste livro. A excelência bíblica aqui é nós nos rendermos e nos transformarmos através de adquirirmos, através do poder do Espírito Santo, porque nós, por nós mesmas, nós não somos nada, nós não conseguimos nada, mas através do Espírito Santo, da nossa rendição à vontade de Deus, nós podemos sim adquirir virtudes cristãs. Nós podemos sim crescer e aperfeiçoar o nosso temor a Deus, a nossa santidade a Deus e estarmos cada dia mais parecidas com Cristo, ter o caráter de Cristo na nossa vida. Esta é a excelência bíblica. Quem não conhece o texto de Provérbios 31, e esse livro ele está baseado em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. A mulher excelente é aquela que tem virtudes cristãs. Se você deve conhecer, assim como eu, o texto de Provérbios 31:10, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. Matthew Henry, comentando esse texto, esse versículo bíblico, ele diz assim, olha, eu vou ler para mim e para você. A mulher virtuosa, ela é resoluta. Ou seja, ela é decidida nos teus propósitos e princípios. E tendo encontrado os princípios e o propósito de Deus, ela é firme e constante com eles. Matthew Henry ainda pergunta, quem pode encontrar uma mulher assim? E ele mesmo diz, elas são raras. E é verdade. Aquela mulher temente a Deus, aquela mulher virtuosa, é rara. Mas nós podemos ser encontradas pelo Senhor quando o nosso coração estiver completamente rendido a Deus e completamente aberto para receber os teus princípios e vivê-los, aplicá-los nas nossas vidas, né? Então nós podemos destacar, eu quero destacar com você, refletir com você, 3 ameaças, 3 inimigos ou 3 comportamentos que podem nos impedir sim de sermos mulheres virtuosas, mulheres excelentes. 3 comportamentos que podem nos distanciar de sermos mulheres bíblicas,
Muitas vezes podemos até falar que somos, mas os nossos comportamentos têm que seguir aquilo que nós falamos. Então, o primeiro inimigo, a primeira ameaça, mulher, é nós professarmos uma religião, mas não seguirmos os princípios bíblicos das Escrituras. Essa é uma grande ameaça. Como assim, Luciana? Tipo assim, eu declaro que eu sou de Deus, eu considero que eu sou uma mulher de Deus, porém, tudo que eu falo, tudo que eu faço, a maneira de pensar, a maneira de olhar, a maneira de me vestir, a maneira de me relacionar, a maneira com que eu ando, a maneira com que eu me relaciono com as pessoas nas redes sociais ou a maneira com que eu me relaciono com as redes sociais, né? O meu trabalho, o meu posicionamento na sociedade, tudo isso vai na contramão daquilo que eu professo acreditar. Ou seja, toda maneira de eu me comportar está totalmente contrário à palavra de Deus. Isso não é coerente. Falta coerência entre as nossas palavras e o nosso comportamento. Isto é ser uma pessoa, uma mulher religiosa. Uma mulher que não faz realmente a diferença, mas faz tudo para ser igual e seguir igual às pessoas que não têm Deus. Paulo diz em Romanos 12, ele diz assim, olha, não vos conformeis com este século, com este mundo, com a maneira de viver das pessoas que não têm Deus. Não entre nesta forma, mas transformai-vos. Nós temos que ser mulheres transformadas pela renovação do nosso entendimento. Então, nosso entendimento tem que estar renovado pela palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, transformando o nosso entendimento, renovando o nosso entendimento através do quê? Da palavra de Deus. Outro texto que nos confronta neste momento da religião e do viver os verdadeiros princípios da palavra de Deus é Colossenses 3. Diz assim, Colossenses 3, a partir do verso 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, a nossa busca, mulher, tem um lugar diferente. Nós buscamos as coisas que vêm de Deus, nós buscamos a saber o que Deus acha, o que Deus quer, qual é a vontade dele para as nossas vidas, e não mais a minha vontade, não mais as vontades das pessoas. Eu já não agrado a mim mesma, eu não agrado as pessoas, mas eu quero agradar ao Senhor, e por isso eu busco as coisas que são de Deus. E ainda mais diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos. Morta eu? Sim, nós estamos mortos para este mundo. Nós não tomamos a forma deste mundo. Diz o texto ainda que a nossa vida está com Cristo, oculta com Cristo em Deus. Nós não pertencemos a este mundo, então nós não vivemos de acordo com as coisas deste mundo. Sim, nós somos diferentes. E o segundo inimigo, a segunda ameaça que pode nos impedirmos de sermos mulheres que glorificam o nome do Senhor é a fonte da nossa verdade. Mulher, eu quero te fazer algumas perguntas nesse momento. Qual é a fonte da sua verdade? Qual é a sua fonte de alimento espiritual? De onde vem, preste bem atenção, de onde vem as verdades que você segue na sua vida? De onde vêm as informações que dirigem a sua vida, que dirigem as suas atitudes, a sua tomada de decisão? Quando você toma uma decisão na sua vida, desde as mínimas até as mais importantes, é baseada em que verdade? O que prevalece na sua vida
para suas tomadas de decisão? De onde vêm as suas informações sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre mulher? O que você acha do que a Bíblia diz sobre piedade, submissão, espírito manso e quieto, sabedoria? O que você acha desses princípios que permeiam a vida da mulher cristã? De onde vêm as suas informações sobre todas essas coisas? Está baseado em quê? Será que é nas filosofias que nós vemos aí? Será que é nas ciências humanas? Será que nós temos tomado decisões baseadas na nossa vida, no nosso casamento, a nossa pessoa, as nossas atitudes, as nossas buscas? Nas filosofias humanas, nas ciências humanas, nos treinadores da mente? Será que eu tenho buscado me adaptar ao que os coaches, aos treinadores da mente têm dito para nós? Será que eu tenho buscado esse tipo de empoderamento feminino na nossa vida? Será que eu tenho buscado a sabedoria que está lá no mundo, que o Senhor diz que não é a sabedoria de Deus? Será que eu tenho buscado que as minhas fontes de alimento de verdade têm sido os influencers, com milhões e milhões ali de seguidores? Será que eles têm me influenciado em alguma coisa? Ou será que os falsos profetas, falsos mestres, pessoas com rasos no ensino bíblico, vamos dizer assim, ou nos falsos ensinos bíblicos, será que essas pessoas que têm me influenciado, será que eu tenho buscado me alimentar destas fontes? Minha querida, em nome do Senhor Jesus, a nossa fonte confiável, 100% confiável para tudo, é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas. Olha, 2 Timóteo 3, 16 e 17 é um texto maravilhoso que eu amo, que diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Então, se você precisa de informação, se você precisa de ensino, se você precisa de conselho, se você precisa de instrução, de exortação, se você precisa saber, se você precisa aprender a ser uma mulher excelente, busque na fonte totalmente confiável, que é a palavra de Deus. Diz ainda o texto que a palavra de Deus, que é totalmente inspirada por Deus, ela é apta, ela é perfeita para instruir todos nós, para fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Siga a palavra de Deus, siga a palavra de Deus. Mulher, ideias como: siga o seu coração, o importante é ser feliz, faça por você. Você pode ser o que você quiser. Minha querida, esse tipo de pensamento, esse tipo de ensinamento que nós encontramos na sabedoria humana tem sido um caos na vida de muitas mulheres e tem sido um caos muito maior na vida das famílias dessas mulheres. Reflita sobre isso. E um terceiro inimigo, impedimento, uma ameaça para nós glorificarmos a Deus através da nossa vida é o uso do nosso tempo. E eu te pergunto, você tem usado o seu tempo para glorificar a Deus? Você tem usado o seu tempo para glorificar a Deus? O que ocupa a maior parte do seu tempo, mulher? O que ocupa a maior parte do seu tempo? No uso do seu tempo, qual é a sua prioridade? É você? São as suas vontades, os seus desejos, o seu ego? Você mesma está no centro?
da busca e da utilização ali do seu tempo. As suas satisfações estão sendo priorizadas quando você pensa em utilizar o seu tempo. Quais são as suas prioridades? E outra coisa, mulher, a Bíblia, a oração, o seu relacionamento com Deus e outras práticas espirituais aparecem nessa utilização do seu tempo todos os dias. Tem um texto em Efésios 5 que nos diz assim, eu vou contextualizar, eu vou aplicar para nós como mulheres. Diz assim, portanto, mulheres, vede prudentemente como andais. Não como nécias, ou seja, pessoas sem entendimento, pessoas que são levadas por todo o vento de doutrina, pessoas que não sabem o que estão fazendo. Não sejam nécias, mas sejam sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, administra o seu tempo para a glória de Deus. Porque os dias são maus e o inimigo das nossas almas quer sim nos distrair. E o texto continua: pelo que não sejais insensatas, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos administrar o nosso tempo. Mulher, coisas que são essenciais na nossa vida, como esposa excelente, como mulher piedosa, como mulher virtuosa, não deve ser negociado, mas deve ser priorizado. Não negocie coisas que têm valor eterno. A sua comunhão com Deus, o seu tempo de relacionamento com Deus diariamente. Nós devemos priorizar. A leitura da palavra, que é a fonte, que é de onde vêm as nossas instruções, que é quando Deus fala comigo, quando Deus me ensina, quando Deus me dirige, quando Deus me instrui, quando Deus me repreende, quando Deus limpa a minha vida. A oração, que é quando eu levo a Deus todas as minhas necessidades em oração. Em oração. Essas coisas não podem ser negociadas. E para terminar, eu quero dizer para ti, mulher, use o seu tempo para servir mais. Servir mais quem, Luciana? Mulher, sirva a Deus. Sirva a sua família. Sirva o seu próximo. Não fique só procurando ser servida ou pensando só em si mesmo, nas suas satisfações. Sirva mais. Se você é uma mulher solteira que pretende ser uma mulher virtuosa, uma esposa excelente, a mulher solteira tem mais tempo para servir ao Senhor, tem mais tempo para buscar ao Senhor. Esmere-se em fazer isso. Você, mulher que ainda é solteira, aprender mais de Deus. Você que é uma mulher casada, uma mulher mais madura, busque sim de Deus todos os dias, mas também ensine, procure servir outras mulheres mais novas, instruí-las através dos ensinamentos que Deus tem te dado. E para terminar, eu te digo, mulher, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando a vontade de Deus, quando a palavra de Deus é a nossa fonte de satisfação para todas as coisas, muitos dos problemas que as mulheres têm passado hoje, muitas das ansiedades, muitas das frustrações, muitas das doenças psicossomáticas, muitas das depressões, das angústias e dos infinitos problemas que têm acarretado a alma de muitas mulheres que se professam mulheres de Deus. Muitos desses problemas seriam, no mínimo, não vou dizer que todos os nossos problemas acabarão nesta vida, mas muitos desses problemas seriam, no mínimo, amenizados. Então busque ao Senhor, priorize ao Senhor, cuidado com esses inimigos e essas ameaças,
E eu creio que Deus vai capacitar a mim e a você a sermos melhores e excelentes e virtuosos mais e mais a cada dia. Fique com Deus.